mais são cobrados em prova, os campeões de cobrança em prova são as formas de provimento, que eu vou começar a tratar com você no bloco de hoje, e também lá na frente, na última aula, quando a gente for falar sobre o regime disciplinar. Não é que os outros tópicos não caem, lógico que caem, mas os que mais são cobrados em prova são esses dois. Os que mais são cobrados em prova. Você deve estudar apenas esses dois? De forma nenhuma. Tem que estudar tudo que eu vou falar aqui para você. Tudo que eu vou falar aqui para você tem que estudar. Mas as formas de provimento e o regime disciplinar, eles têm uma certa diferença. Eles têm uma certa cobrança diferenciada na prova. Tudo bem, beleza? Então, a atenção tem que ser redobrada, pessoal. Vejam aqui na tela comigo, o artigo 5º, ele vai tratar sobre os requisitos básicos para investidura em cargo público. Então, ele diz assim, olha, são requisitos básicos para investidura em cargo público. Como assim, professor? Olha, para você ocupar um cargo público, seja qual cargo público for, seja efetivo, seja em comissão, você tem que ter no mínimo esses requisitos. Veja, pessoal, que são requisitos básicos, ou seja, tem que ter pelo menos eles. Tem que ter eles, pelo menos. Tá? Primeiro requisito, nós temos a nacionalidade brasileira. Tem que ser brasileiro para ocupar cargo público. Como regra, vou falar já na próxima tela com você uma exceção. Mas a regra é que tu tem que ser brasileiro. E brasileira, pessoal, é nato ou naturalizado, tá? Não importa. Se você nasceu em outro país, você nasceu na Inglaterra, beleza, mas você se naturalizou brasileiro? Sim, então você é brasileiro. Se você tem a nacionalidade brasileira, seja na nacionalidade brasileiro nato ou naturalizado, você pode ocupar cargo público. Tudo bem? Beleza? Show de bola! Eu preciso também do gozo dos direitos políticos. Você não pode, por exemplo, estar com os direitos políticos suspensos com o tempo. Tem que estar em pleno gozo desses direitos políticos. Quitação com as obrigações militares eleitorais. Gente, você, no caso do homem, tem que estar com as obrigações militares dadas, né? Então tem que ter se alistado, tem que ter reservista, tem que ter a dispensa, tudo bonitinho. E para todo mundo, homem e mulher, a quitação com as obrigações eleitorais, está em dia com a justiça eleitoral. Para ocupar cargo público, também você tem que provar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Aqui tenha cuidado, por quê? Porque vejam, pessoal, quando ele fala assim, o nível de escolaridade exigido para aquele cargo, isso significa que, olha, você não precisa ter para ocupar qualquer cargo público, você não precisa ter nível superior, depende do cargo. Então, tem cargos, por exemplo, que o cargo é um cargo de nível médio, nível fundamental. Então, você só precisa ter o nível fundamental. Agora, se o cargo é um cargo de nível médio, você precisa ter o nível médio. Se um cargo é um cargo de nível superior, você precisa ter um nível superior. Se é um cargo de professor, que a lei diz que esse cargo tem que ter pelo menos um mestrado, então tem que ter um mestrado. Então, veja, você tem que ter um nível de escolaridade exigido para o exercício daquele cargo específico. Tá bom? Beleza? Idade mínima de 18 anos, muito importante, é você eu tenho certeza que você já ficou a dúvida em você assim. Professor, beleza, tem que ter 18 anos para ocupar um cargo público. E o caso do emancipado? Não importa, tá, gente? Mesmo que o sujeito seja emancipado aos 16 anos, ele não tem a atribuição, o requisito para
ocupar cargo público. Para ocupar cargo público, mesmo ser emancipado, ele tem que ter os 18 anos. Tem que ser adulto, tem que ter os 18 anos. Eu preciso também de uma aptidão física e mental. É óbvio que a aptidão física e mental, elas são aferidas através de exame, né, pessoal, de perícia médica oficial. Tudo bem, beleza? Vejam, pessoal, esses primeiros são requisitos básicos. Segundo, esses requisitos devem ser provados para investidura no cargo. E a investidura, eu até falei, vou falar isso mais para frente ainda, ela se dá no momento da posse. Você é investido no cargo público quando você toma posse. Então, traduzindo, esses requisitos você deve comprovar no momento que você for tomar posse. No momento que você vai tomar posse. Então, quando você vai tomar posse no cargo, você tem que provar que cumpre, no mínimo, esses requisitos aqui. Cuidado. Por que cuidado, professor? Porque, vejam, esses requisitos, eles não podem ser exigidos no ato da inscrição no concurso, por exemplo. Eles não podem ser exigidos no resultado do concurso, da nomeação. Não, é apenas na posse. É por isso que, se você é assistente social e está aqui acompanhando a aula com a gente, e você, aliás, você não é assistente social ainda, suponhamos que você está na graduação de serviço social, no final da graduação de serviço social, mas ainda não terminou, mas já está querendo estudar para concurso. É válido? É óbvio. Veja, você pode não só começar a estudar para concurso na graduação, mas você pode fazer concurso ainda na graduação. Você pode passar no concurso ainda na graduação. Porque, veja, pessoal, o procedimento de concurso é um procedimento longo. Você estuda, quando você faz a prova e você consegue passar, que isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Quando você consegue passar no concurso, aprovou, beleza, ainda tem um prazo de validade do concurso. A Constituição diz que pode ser até 2 anos, prorrogável por até 2 anos. Então você pode, até o tempo de tu ser chamada para posse, possa ser que já esteja com o diploma na mão. Tem gente, conheço gente que na metade da graduação passou no concurso, quando foi tomar posse já tinha terminado a graduação. Ou até mesmo se você não tiver terminado a tempo, você pode pedir uma abreviação de curso, se for o caso, enfim. Tem várias possibilidades que favorecem que você faça o concurso logo, tá? Recomendo, inclusive, entrou na faculdade, se você está começando agora a faculdade de serviço social, então se você conhece alguém que está começando agora, já diz, olha, está começando a faculdade, primeiro período, começa já para concurso. Por quê, professor? Porque você vai, até mesmo você vai ver a universidade de outra forma. Você vai passar a ver a universidade de outra forma. Você vai passar a ver a universidade de um modo que você vai querer aproveitar as oportunidades que estão ali e aproveitar aquelas aulas que estão sendo lecionadas para você passar na prova do concurso. Muitas vezes na faculdade você vê aquela aula como um cargo, como um fardo, né? Tem que achar a aula de novo, tem aquela coisa. A aula muitas vezes tem aquele objetivo apenas de você passar na prova da faculdade. Mas se você começa a estudar para concurso logo no início da faculdade, aquela aula acaba sendo preparatória para o teu concurso. Então, a aula, além de se formar como profissional, ela vai estar sendo preparatória para o concurso que você vai fazer. Isso é maravilhoso, essa visão é sensacional. Tudo bem? Então, começa logo agora. Enfim, artigo 5º, requisitos básicos para investidura no cargo público. Básicos. Por que básicos, professor? Porque o parágrafo 1º, gente, ele diz assim, ó, as atribuições do cargo podem justificar a exigência
de outros requisitos estabelecidos em lei. Repito, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Gente, esses requisitos que nós vimos aqui são requisitos aplicáveis a todo e qualquer cargo. Só que existem cargos, pessoal, que além desses requisitos, ele pode ainda ter outros. Por exemplo, o cargo de policial. Ora, tem cargo de policial que você tem, além desses requisitos, tem requisito de idade. Você não pode ter, a idade tem um limite de idade para você ingressar na força policial. Por exemplo, requisito de altura, tem que ter até determinada altura, a partir de determinada altura. Então, além dos requisitos básicos, existem requisitos específicos que o cargo demanda. O cargo entende que para você trabalhar na rua, combatendo a criminalidade, você tem que ter um limite de idade, porque demanda muito esforço físico, a altura também, porque requer uma compreensão física, tá? Então, a necessidade específica do cargo requer esse requisito especial, tá? Agora veja, pessoal, vejam só. Percebam o seguinte. Esses requisitos adicionais, esses requisitos que são exigidos de acordo com cada cargo, eles também devem ser criados por lei, tá? Também devem ser criados por lei. Então veja, eu tenho os requisitos básicos que a gente acabou de ver aqui. Se a lei vai criar um requisito de idade para um cargo, por exemplo, ela pode criar, a administração pode criar? Pode, desde que seja através de lei e desde que de fato tenha algum tipo de relação com o cargo, não seja apenas um preconceito, não seja apenas uma forma de restringir o acesso. Bem, beleza? Maravilha. Parágrafo 2º, gente, importantíssimo também, por quê? Porque ele diz que ele fala sobre as pessoas com deficiência, tá? Ele traz ainda a nomenclatura antiga aqui, a nomenclatura que foi na época da Constituição, portadores de deficiência. Então ele diz que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado a elas o direito de se inscrever em concurso, ok? Então, primeiro, as pessoas com deficiência têm direito de se inscrever em concurso. Ela não pode, gente, ter esse direito violado. Ela não pode, alguém lança um edital de concurso, ela vai se inscreve e ela é impedida de fazer o concurso, ou impedida de tomar posse, porque tem deficiência. Nossa, isso é verdade, isso não pode de jeito nenhum. Agora ele diz aqui, ó, é assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concurso para provimento de cargo. Aí aqui, gente, o que ele traz agora é o que abre margem para muita interpretação. Ele diz, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. Existem cargos que a administração pode entender que aquela deficiência não é compatível com o exercício do cargo. Uma pessoa paraplégica entende-se que não tem condições de ser agente de Polícia Federal. Compreende? Entende? Então veja que existe essa ressalva, né? Tem direito de fazer o concurso, tem direito de assumir o cargo, desde que seja compatível com a sua limitação, com a sua deficiência. Aqui abaixo ele traz um ponto importante também, pessoal, que é sobre a cota para a pessoa com deficiência. Então ele diz aqui, ó, para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então, gente, se o concurso tem 100 vagas, eu preciso pelo menos que no máximo 20 delas sejam reservadas à pessoa com deficiência.
Se o concurso tem 50 vagas, eu vou ter ali no máximo 10 delas reservadas à pessoa com deficiência. Então, é uma cota de 20%. Agora, cuidado, muita atenção. A lei fala, gente, em reservas de até 20%, tá? Reservas de até 20%. E o que é que isso significa, professor? Isso significa, pessoal, que essa cota de 20% é uma reserva máxima para pessoas com deficiência. Pode ser menos, só não pode ser mais. Pode ser menos. Pode ser menos do que 20? Pode. Professor, mas existe um limite mínimo? Na lei não, tá, gente? A lei não estabelece um limite mínimo para essas cotas para a pessoa com deficiência. O que a lei estabelece é o limite máximo. Aí na prática, meus amigos e minhas amigas assistentes sociais, na prática é o seguinte: nós temos um decreto federal, na prática, um decreto federal que estabelece um mínimo de 5%. Então, na prática, o decreto estabelece que é no mínimo 5%, e a lei 812 estabelece que é no máximo 20%. Ou seja, na prática vai entre 5% e 20%. Tranquilo, beleza? Maravilha. O parágrafo 3º, gente, é uma exceção ao requisito básico da nacionalidade brasileira. Lembra que eu falei que a regra é que a pessoa tem que ter nacionalidade brasileira, etc e tal? Sim, é a regra, mas tem exceção, é o que nós trazemos aqui, ó. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com normas e procedimentos desta lei. Vejam, pessoal, a regra é que eu tenho que ter nacionalidade brasileira, seja brasileiro nato ou naturalizado. Porém, gente, em universidades, em institutos de pesquisa científica e tecnológica federais, universidades e instituições de pesquisa federal, eu posso contratar estrangeiro para ser professor ou para ser técnico ou cientista. Quando eu falo professor estrangeiro, gente, é aquele cara que sequer foi naturalizado. É aquele cara que está no Brasil, mas não está naturalizado. Então, eu posso contratar, por exemplo, um professor estrangeiro para fazer parte de uma universidade federal. A administração pública pode contratar. Agora, óbvio, a pessoa tem que ter passado no concurso. Porque a lei diz assim, ó, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Então, se um estrangeiro, o cara não tem naturalidade brasileira, não se naturalizou brasileiro, estrangeiro, mas se passar um concurso para professor, técnico ou cientista de universidade ou instituto federal, ele vai sim assumir o cargo. Tranquilo, gente? Beleza? Lembro que é uma exceção, tá? Não é a regra. Ok. Artigo 6º diz assim: o provimento dos cargos públicos a-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Repetindo, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Eu gosto de cair em prova, tá, gente? Vejam só. O que é que ele está dizendo aqui? O que é provimento, professor? Nós vamos ver no artigo 8º formas de provimento do cargo público. Tá? Dentre as formas de provimento, pessoal, nós temos, por exemplo, nomeação, promoção,
readaptação, reintegração, reversão, enfim, existem várias formas de provimento. Quem é a autoridade que vai assinar esse ato de provimento? É a autoridade competente de cada poder. Ele não traz aqui, gente, a especificação quem é essa autoridade, não. Ele simplesmente diz: olha, o provimento do cargo, a nomeação de um servidor, a readaptação de um servidor, a reversão de um servidor, o aproveitamento de um servidor, etc., a recondução, etc., será assinada por será um ato assinado pela autoridade competente de cada poder. Quando ele fala assim, a autoridade competente de cada poder, nós temos aqui o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, a autoridade competente do executivo vai assinar o ato de provimento dos servidores do executivo. A autoridade competente do judiciário vai assinar o ato de provimento dos servidores do judiciário. A autoridade do poder competente do poder legislativo vai assinar o ato de provimento dos servidores do poder legislativo. Tudo bem? Essa é a ideia, meu amigo e minha amiga. Show de bola, vamos fazer questão? Vamos fazer questão. A gente vai aqui para a questão de número 2 da nossa aula de hoje. A questão 2 diz assim, ó: comumente conhecida como Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112, de 11 de novembro de 90, estabelece os direitos e deveres dos servidores, bem como os princípios que norteiam a administração pública em relação à gestão do pessoal. Olha só. Entre os requisitos básicos para investidor em cargo público, encontra-se pertinente. Gente, qual dessas alternativas traz um dos requisitos básicos do cargo público? Um daqueles que estão previstos no artigo 5º da lei. Qual seria? Já encontrei na letra A, nem precisei ir muito longe. Nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Ok. Nível de escolaridade de pós-graduação? Não, gente. A lei fala em nível de escolaridade compatível com o exercício do cargo. Idade mínima de 16 anos? Não, 18. D. Quitação com obrigações sociais? Não. Obrigações militares e eleitorais. A inaptidão física e mental aí não faz sentido, não, gente. É pelo contrário. É a aptidão física e mental. Tudo bem? Então, inaptidão é errado. Por isso, o gabarito da questão 2, de fato, fica sendo a letra A. Tranquilo, gente? Beleza, pessoal? Vamos encerrando o nosso bloco. Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? O professor Bruno Lira aqui para a gente continuar a nossa aula. Aula 1 da Lei 8.112/90. Vamos lá, pessoal. Gente, seguinte, olha só. Aqui no artigo 8º, a gente vai conversar sobre as formas de provimento do cargo público. São formas de provimento, professor. O que são formas de provimento? Veja, provimento é como algo é provido, né? Como algo é iniciado, é provido, é suprido. Então eu tenho um cargo público que é vazio. Eu preciso saber qual é a forma que esse cargo será ocupado. Provido é isso. Eu tenho um cargo que é desprovido, vazio, eu preciso saber como esse cargo será ocupado, como ele vai ser provido, como alguém vai entrar nele para se tornar servidor desse cargo, tá bom? Então, são várias formas de provimento. Veja, primeiro a nomeação, vamos conversar sobre cada uma delas. Nomeação, promoção.
O inciso 3 e o inciso 4, pessoal, eles traziam duas formas de provimento que não existem mais. Quais são elas, professor? Ascensão e transferência. A ascensão e transferência eram formas de provimento, pessoal, que existiam quando a lei foi publicada em 90. Quando a lei foi publicada em 90, existia a ascensão e a transferência. Mas, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essas formas de provimento. Por quê? Porque, segundo o STF, pessoal, segundo o STF, a ascensão e a transferência eram formas de provimento que violavam o princípio constitucional do concurso público. Qual é o princípio do concurso? O princípio do concurso é que eu só posso entrar em uma carreira através de concurso. Eu só posso, por exemplo, ser assistente social do INSS quando eu fizer um concurso e for aprovado. Eu só posso ser delegado da Polícia Federal quando eu fizer um concurso aprovado. Tá? Então, a ascensão era o seguinte, por exemplo, você fazia um concurso para técnico do INSS, técnico do Seguro Social, técnico. Você faz parte da carreira de técnico. Então, existe toda a carreira de técnico. Beleza. Aí, acima da carreira de técnico, fazendo parte de outra carreira, existe a carreira de analista, por exemplo. Analista. Aí tem lá analista do Seguro Social, especialidade de serviço social. É outra carreira. Tem aqui, ó, um cargo que faz parte de outra carreira. Vejam, pessoal, na ascensão, você poderia ascender de uma carreira para outra. Então, você poderia fazer um concurso para técnico, por exemplo. Você fazia o concurso para técnico. Passava um tempo, tu cumpria alguns requisitos. E tu, além de progredir na carreira de técnico, quando tu chegasse no topo da carreira de técnico, tu poderia ascender para a carreira de analista. Aí não pode, por quê? Porque é outra carreira. A ascensão viola a Constituição Federal. Para acessar essa outra carreira, se você é técnico da Receita Federal, técnica da Receita, e você quer ser analista, você tem que fazer outro concurso. Não dá para fazer uma ascensão, tá? Transferência segue a mesma lógica, só que a transferência não é de uma carreira inferior para uma carreira superior. Não, é de uma carreira em outro órgão, outra entidade, mas outra carreira. Por exemplo, acontecia muito antigamente, tá, gente? Tu é assistente administrativo da Secretaria de Direitos Humanos do teu estado. Tu é assistente administrativo da Secretaria de Direitos Humanos do teu estado. A transferência era a possibilidade de tu sair daqui, dessa carreira de assistente administrativo, e tu ser transferida, por exemplo, para uma carreira de técnica judiciária. Técnico judiciário. O TJ. Tribunal de Justiça do teu estado. Olha a diferença. Eu saí de uma carreira do Executivo Estadual, de assistente administrativo, e eu fui para a carreira de técnico judiciário do TJ. A gente é outra carreira, isso é transferência, não pode, a Constituição veda isso. Tá bom? Então, a redação da lei em 90 trouxe essas possibilidades. O Supremo declarou inconstitucional e mais à frente, em 97, o legislador ele revogou, tá? Então hoje, se sua prova, preste atenção no que eu vou falar, se sua prova trazer qualquer coisa que esteja relacionado à ascensão ou transferência, você vai marcar como errada essa alternativa. Tudo bem, beleza? Maravilha. Nós temos também a readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, tá bom? Então hoje são no total 7 formas de provimento. Eram 9, mais 2 saíram,
ficaram cegos. Vamos falar um pouquinho sobre elas, pessoal. Eu trago esse mnemônio, esse esquema, né? Não é um mnemônio, é um esquema, tá? Eu trago esse esquema aqui para a gente conversar. Eu trago esse esquema aqui para a gente conversar e a gente definir alguns pontos importantes. Vejam, o primeiro ponto é o seguinte, pessoal. Existe uma divisão doutrinária. Então, as formas de provimento são as 7 que a gente já conversou. Mas existe uma divisão doutrinária a respeito dessas formas de provimento. Existe a forma de provimento originária e a derivada. A forma de provimento originária, gente, só tem uma, é a nomeação. Por que originária, professor? Porque a nomeação é um provimento originário. Porque a nomeação, gente, é o modo pelo qual você ingressa na carreira. Por exemplo, você passa no concurso de analista do TRF. Quando você passa no concurso de analista do TRF, você vai ser nomeado para aquele cargo de analista. Você vai entrar na carreira através da nomeação. Então, você entra na carreira, você entra no órgão através da nomeação. Então, por isso, com forma de provimento originário, dá origem à tua relação com aquela carreira. Já nós temos as formas de provimento derivado. Aí tem derivado vertical, horizontal e por reingresso. Qual é a diferença? Vamos no vertical. O vertical, olha, de baixo para cima. Cuidado, não é ascensão, é promoção, tá, gente? Não é ascensão. A promoção é o seguinte, eu estou dentro de uma carreira, e aqui é uma carreira, ó, uma carreira. Suponhamos, eu passei num concurso aí de analista, de um órgão, de um ministério, analista do Ministério Especialidade de Serviço Social. Beleza. Aí vejam, quando eu entrei nessa carreira, eu entro no cargo de analista, certo? Mas eu entro na classe lá inferior, na classe de baixo daquela carreira. A carreira é isso aqui, ó. Eu entro na classe inferior. E aí, gente, quando eu cumpro alguns requisitos que estão previstos na legislação, eu subo de uma carreira para outra carreira. Perdão, de uma classe para outra classe. A carreira é única, tá? A carreira é essa daqui, ó. Mas quando eu subo de uma classe para outra classe, eu tenho uma promoção. Então, quando eu entro na carreira, eu entro na classe mais baixa. Cumpridos alguns requisitos, eu vou da classe inferior para a classe superior. Então, por exemplo, eu saio da classe D e vou para a classe C, promoção. Depois eu saio da classe C e vou para a classe B, promoção. Depois eu vou para a classe A, classe especial. Então, a promoção é quando eu tenho uma verticalidade de mudanças de classe dentro da mesma carreira. Agora, existem alguns cargos que nem tem isso, tá, gente? Porque a promoção ela acontece apenas nos cargos efetivos de carreira. Só que existem, pessoal, cargos efetivos isolados, tá? Quando eu falo de cargo efetivo, tem o de carreira e o isolado. O de carreira é aquele que pode acontecer isso daqui que eu estou mostrando. Mas também existe o isolado. O isolado é aquele que eu entro em uma posição e fico ali para sempre. Não saio de lá. Não existe essa promoção de eu ir de uma classe inferior para superior. Esse avanço não existe. Tudo bem, beleza? Recomendo procurar os cargos de carreira, são bem interessantes. Gente, cargo, essa é a promoção. Já conversamos sobre readaptação. A readaptação, pessoal, vou até anotar para você aqui, ela decorre diretamente, ela decorre diretamente de uma limitação funcional. Deixa eu colocar um pouco mais em cima. A readaptação, ela decorre diretamente de uma limitação
funcional. Como assim, professor? Poxa, vamos lá. O cara, ele está em plenas condições de saúde, exercendo cargo, tudo bem. Mas no momento aí, em um momento acontece um infortúnio, por exemplo, ele sofre um acidente. Em virtude desse acidente, ele fica limitado àquela atividade que ele tinha. Ele poderia realizar aquela atividade antes, mas agora, como ele sofreu uma limitação funcional, ele sofreu uma limitação, de modo que ele não tem mais como exercer aquele cargo, não tem mais como ele exercer aquela função. O grande exemplo é o exemplo dos policiais, né? Eu tenho um policial que trabalha no campo, como agente, sofre um acidente, uma limitação de ordem física, por exemplo. Esse cara não tem mais condições de trabalhar no campo, vai ter que trabalhar como escrivão, com uma atividade administrativa. Essa é a readaptação. Decorre diretamente de uma limitação funcional. Reversão. Vejam, pessoal. A reversão, gente, é uma forma de provimento em que nós temos o retorno do aposentado. O cara se aposentou e lá na frente, por algum motivo, ele volta. Tá? Então, a reversão é o retorno do aposentado. Beleza. Aí, pessoal, vejam, existem dois tipos de reversão. Existe a reversão daquele cara que se aposentou por invalidez. Como assim, professor? Ora, o que é aposentadoria por invalidez, hein, gente? Que é aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez é aquela, gente, em que você não tem mais condições de exercer o cargo. Vejam, quando você sofre uma limitação funcional, a administração vai, como regra, te readaptar para outro cargo de atribuições semelhantes, de responsabilidade, de remuneração compatível. Beleza. Mas tem situações que tu sofre uma limitação tão grande que tu fica inválido. Inválido, a lei fala invalidez. A Constituição Federal hoje não usa o termo invalidez, ela usa o termo incapacidade permanente para o trabalho. Mas, em regra, a lei fala inválido. Ou seja, você sofre uma limitação tamanha que você não tem condições de exercer nenhum outro cargo. Não dá para você exercer um cargo. Por que não, professor? Porque não dá para você trabalhar. Você sofreu uma limitação de ordem físico-psicológica tamanha que você não tem condições mais de trabalhar, de exercer nenhuma função na administração. Beleza? Tranquilo? Essa é a aposentadoria por invalidez. Veja, quando você se aposenta por invalidez, pessoal, não é tipo uma garantia de que você ficará a vida inteira aposentado ou aposentada. Não. Na aposentadoria por invalidez, a administração pública ela vai ficar fazendo avaliações periódicas com você. Ela vai te avaliar periodicamente, fazer perícia com você, exames médicos, para saber se você continua com aquela invalidez, com aquela incapacidade. Então ela determina, por exemplo, com base na lei, por exemplo, a cada ano, anualmente tem que fazer uma perícia. Ela vai determinar. E aí, meus amigos, se ela fizer uma dessas perícias com você e ela perceber que aqueles motivos que o fizeram te aposentar não existem mais, ou seja, aquela invalidez não existe mais, tu se recuperou, graças a Deus, tu está bem, o que ela faz? Reversão. Amigão, já dá para trabalhar, vem de volta. Então ela vai reverter o cidadão que se aposentou por invalidez. Tranquilo isso, beleza? Esse é um tipo de reversão.
O outro tipo de reversão, gente, é aquele cara que foi aposentado de maneira voluntária. Tá? Voluntária. É o que está aposentado de modo voluntário. Sim, professor. É aquele cara que cumpriu o tempo de serviço e idade para se aposentar, já cumpriu os requisitos legais para se aposentar e solicitou a aposentadoria. Não é por invalidez. É o cara que pediu, tinha direito, pediu para se aposentar. Ok, beleza. Se aposentou. E aí, gente, esse cara que se aposentou, se ele dentro de 5 anos requerer o retorno, a administração pode, a gente vai ver os requisitos, mas a administração pode reverter esse camarada. Ele está em casa, de repente está em casa, não tem nada para fazer em casa, é uma pessoa muito ativa, gosta de trabalhar, está em casa, não está gostando de ficar em casa sem fazer nada, às vezes diminui a remuneração, perdeu uma gratificação, uma coisa ou outra, ele fala, quero voltar. Pode, desde que haja o cumprimento de requisitos legais. Por exemplo, a aposentadoria tem que ter no máximo 5 anos, ele não pode ter mais de 70 anos. Tem alguns requisitos que eu vou tratar com você já já. Tudo bem, beleza? Conheço a reversão, senhores e senhoras, essa é a reversão. Ok. Aí nós vamos para a reintegração. Gente, a reintegração nada mais é do que aquele servidor que foi demitido. Então a reintegração é o cara que foi demitido. A reintegração é o sujeito que foi demitido. Só que na reintegração, gente, o cara, ele está no cargo, veja, eu vou colocar aqui um exemplo. Aqui eu tenho um cargo A. Cargo A. Tá? Esse camarada está aqui, mas de repente ele foi demitido. O que é demissão, professor? A primeira vez que eu menciono esse termo com você nesse curso, demissão. Gente, demissão é quando o cara pratica uma infração funcional e a administração, através de um processo administrativo disciplinar, coloca ele na rua. Então o cara praticou ilegalidade, a administração instaura um processo, verifica que de fato ele praticou ilegalidade, vai lá e demite ele. Vejam, pessoal, a reintegração acontece quando esse cara é demitido pela administração. Vou colocar o nome dele aqui de João. Nosso amigo João foi demitido pela administração. E lá na frente, gente, depois que ele é demitido, ele consegue provar que é inocente. Olha que beleza. Depois que ele é demitido, ele consegue provar a sua inocência. O que é que vai acontecer com ele, professor? Se ele consegue provar, como é que ele prova a inocência? Ele pode provar essa inocência dele, pessoal. Ele pode provar que a demissão foi ilegal através de um processo administrativo ou através de um processo judicial. Então, através de um processo administrativo, ele pode provar a inocência ou através de um processo judicial. Aí o que vai acontecer com ele? João, que tinha saído, vai retornar para o cargo. João retorna para o cargo através da reintegração. João retorna para o cargo através da reintegração. Tranquilo, beleza? Na reintegração é importante enfatizar para você, pessoal, que na reintegração ele tem direito ao ressarcimento de todas as vantagens. Como assim, professor? Suponhamos, esse camarada foi demitido, passou 2 anos fora, e aí depois consegue ser reintegrado. Esses 2 anos que ele ficou fora sem receber o salário dele, a remuneração dele, a administração tem que pagar. Porque ele não tinha culpa, a demissão foi ilegal, ele não deu causa à demissão. Foi erro da administração. Então, quando há reintegração, a administração tem que pagar toda a remuneração que esse cara deixou de receber no período. Tranquilo, gente? Beleza?
da reintegração, nós vamos ter também a recondução. A recondução acontece de duas formas. A primeira forma da recondução, gente, é quando o cara ele foi inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Vou colocar assim, ó. Inabilitação em estágio probatório. Em estágio probatório. Tá? Então, como é que acontece isso, professor? A garantia é, inclusive, bastante interessante para você que vai ser servidor ou servidora pública federal. Por exemplo, você está aqui, ó. Você está aqui no cargo do INSS. Ok. Está no cargo do INSS. Passa no concurso do Tribunal Regional Federal. O que é que você faz? Você vai. Você analisa, vê que é melhor, a carreira é melhor, a remuneração é melhor, você vai. Beleza. Chega no TRF, tu vai ter que passar 3 anos de estágio probatório, que já eu falo sobre isso. Quando chega no final dos 3 anos do estágio probatório, gente, é feita uma avaliação especial de desempenho, você. Quando é feita a avaliação especial de desempenho, o gestor avalia que você não foi aprovado na avaliação. Você foi inapto. Você foi inapto na avaliação. Não foi aprovado na avaliação. Não foi habilitado na avaliação de desempenho. O que é que vai acontecer com você? Cara, como tu estava em um cargo do INSS e tu pediu vacância do cargo do INSS para ir para esse novo cargo federal, você vai poder... Aí você foi reprovado no novo cargo, você vai poder voltar para o cargo anterior. Esse retorno para o cargo anterior se chama de recondução. Então, a recondução é quando você está em um primeiro cargo concursado, depois você vai para o segundo. No segundo cargo, se você reprova no estágio probatório, você volta para o primeiro cargo através da recondução. Esse primeiro cargo ele vai ficar vacante, ele vai ficar vago te esperando até o final do estágio probatório. Tranquilo, beleza? Maravilha. Essa é a primeira forma de recondução. A segunda forma de recondução, gente, é quando há a reintegração. Acontece quando há a reintegração do anterior ocupante. Essa é a segunda forma de recondução. Como assim, professor? Veja, pessoal. Suponhamos nesse caso aqui, ó. A administração pública aplicou a demissão de João. Deixa eu colocar aqui, ó. A administração pública aplicou a demissão de João. Demissão. João foi demitido. Quando o João foi demitido, o que foi que ela fez? Tinha uma pessoa que exercia o cargo B. Quem estava no cargo B? Maria. A nossa amiga Maria, ela estava no cargo B. O que foi que a administração fez? Quando o João foi demitido, o cargo A ficou vago. Então a administração pegou Maria, estava bem quietinha lá no cargo B, pegou Maria do cargo B e colocou ela no cargo A, porque o cargo A estava vago, né? Era de João, mas estava vago. E aí, gente, lá na frente, nosso amigo João consegue provar sua inocência. Olha que beleza. João conseguiu provar sua inocência e voltou para o cargo através da reintegração. Diga para mim, um cargo público pode ser ocupado por 2 pessoas? Você acha que sim? Não. Um cargo público só pode ser ocupado por uma pessoa. Então, quando o João é reintegrado ao cargo, chega lá, tem uma pessoa, o que é que vai acontecer com essa pessoa?
essa pessoa tem que sair do cargo de João, porque ele ocupava esse cargo anteriormente. Então Maria sai do cargo A e volta para o cargo B. Esse retorno de Maria do cargo A para o cargo B se chama recondução. Recondução. Então veja, acontece por quê, professor? Acontece porque João, que era o anterior ocupante do cargo, ele foi reintegrado. Aí o eventual ocupante vai ter que ser reconduzido para o seu cargo de origem. Tranquilo, gente? Duas possibilidades de recondução. E o aproveitamento. Aproveitamento é o seguinte, pessoal. Suponhamos que nossa amiga Maria vai voltar para o cargo B. Só que quando ela vai voltar para o cargo B, antes disso, a administração tinha colocado lá Pedro. Pedro estava no cargo B. A administração pública demitiu João. Não se perca não, tá? A administração demitiu João, pegou Maria do cargo B, colocou no cargo A, e Pedro, suponhamos, é um novo concursado. Ela colocou Pedro no cargo B que estava vago. Só que nosso amigo João foi reintegrado. Maria teria que ser reconduzida para o cargo dela anterior. Só que o cargo anterior dela está ocupado já. O que é que vai acontecer? Ela vai expulsar o cara daqui, o Pedro daqui? Não. Gente, Maria ela vai ser reintegrada para o cargo anterior. Só que se esse cargo anterior estiver ocupado, Maria ela vai ser aproveitada em outro cargo de atribuições semelhantes, compatíveis com o cargo B, que é o cargo que ela exercia. Se não houver nenhum outro cargo compatível que esteja vago, sem nenhum servidor ocupante, nossa amiga Maria, infelizmente, ficará em o que chamamos de disponibilidade. A disponibilidade, pessoal, é uma figura em que ela vai ficar em casa, sem trabalhar. Ela recebe, professor, a remuneração dela? Recebe, mas é proporcional ao tempo de serviço. Então, suponhamos, Maria recebe 10 mil reais por mês. Só que Maria está trabalhando há 10 anos nesse cargo. Cara, Maria recebe 10 mil por mês trabalhando, mas está trabalhando no cargo há 10 anos e ela é posta em disponibilidade em uma situação dessa, por exemplo, Maria não vai ficar em casa recebendo 10 mil. Ela vai receber proporcional ao tempo que ela já trabalhou. Então, em vez de 10 mil, por exemplo, vai receber 4 mil, por exemplo. Tranquilo, beleza? Então é isso, tá, gente? Ela vai ficar em disponibilidade esperando ser chamada. Esperando. E quando acontecer, quando surgir professor, ela vai ficar sempre em disponibilidade? Sempre? Não. Não existe um prazo máximo para ela ficar em disponibilidade, mas a lei diz que ela vai ficar em disponibilidade até que a administração pública consiga um cargo vago para ela com atribuições, responsabilidades e remuneração compatíveis com o que ela tinha antes. E quando a administração achar esse cargo vago, acontece o aproveitamento. O aproveitamento é quando a gente tira uma pessoa da disponibilidade também. Uma pessoa estava em disponibilidade, conseguir um cargo vago para ela, vamos aproveitá-la. Tranquilo, gente? Beleza? Pessoal, então aqui são as principais características acerca das ações de provimento, tá? Um pouquinho mais à frente a gente vai conversar mais sobre isso, mas as principais características elas estão aqui. Vamos fazer algumas questões?
Questão 3 diz assim, ó. Ascensão e transferência são admitidas como formas de provimento para cargos? Não, gente. Gente, tanto a ascensão como transferência, a gente conversou sobre isso. Elas foram revogadas pela lei. Então tá errado, não são admitidas não, de forma nenhuma. Marcelo, servidor público federal estável, questão FGV, pessoal, essas questões da Banca Fundação Getúlio Vargas, são questões, pessoal, que na maioria, não são todas, mas em sua maioria elas trazem casos concretos, né? Um exemplo para a gente analisar e tal. É o caso. Marcelo, servidor público federal estável, aposentou-se por invalidez. Ok. Vejam só, pessoal. Meses depois, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. A gente conversou sobre isso, hein? É o cara que estava aposentado. É o cara que estava aposentado por invalidez ou por qualquer outra aposentadoria, mas a administração determina que ele volta. Se o cara estava aposentado e ele volta a trabalhar, é reversão, gente. Tá? Professor do céu, não lembro, são muitas formas de provimento, eu não estou conseguindo diferenciar. Calma, respira, calma. Peraí, sem agonia. Vamos facilitar esse negócio aqui. Vejam só. Nessas formas de provimento, nós temos 7 formas de provimento, tá? 7 formas. A nomeação, para mim, não tem erro. Você não tem como errar a nomeação, tá? A promoção também não tem como você errar, porque a promoção é um conceito da vida. Todo mundo já falou de ser promovido, então a promoção é tranquilo. Aproveitamento também. O aproveitamento é quando o cara está sem fazer nada, está em disponibilidade, ele é aproveitado. Ele estava sem aproveitamento nenhum. Aí ele vai ser aproveitado. A confusão geralmente ocorre nos R's, né, pessoal? Temos 4 R's aqui, ó. Geralmente as confusões acontecem aqui, tá? Eu vou te dar uma dica. Algumas dicas, na verdade. Readaptação. Gente, a readaptação, veja, qual é o macete que eu gosto de utilizar com vocês na readaptação? A readaptação é o sujeito que tem limitação funcional. O cara que tem limitação, pessoal, vamos para um exemplo. Uma pessoa com deficiência, ela tem limitação funcional, sim ou não? Sim. Uma pessoa com deficiência tem limitação funcional, limitação física, de ordem psicológica, ela tem uma limitação. A pessoa com deficiência, para que ela viva, para que ela possa viver com garantia plena de seus direitos, ela precisa que no seu dia a dia tenha adaptações, sim ou não? É necessário que na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, é necessário que ela tenha adaptações para viver? Sim. Uma rampa de acesso, um recurso de tecnologia assistiva. Então, quando você vê na prova readaptação, você lembra, readaptação, lembra de adaptação, lembra de algo adaptado, lembra de recursos de acessibilidade, pessoa com deficiência, aquela que tem limitação. Bom, só para você lembrar. Então, na readaptação, lembra de adaptação. Lembra de adaptação. É o sujeito que tem uma limitação funcional. A reintegração. Depois eu volto para a reversão. Reintegração, gente, é a ideia do seguinte, veja. A reintegração é a única forma que eu perco um vínculo com a administração e volto a ter. Gente, na reintegração, eu saí, pô.
eu saí, eu não estou recebendo nada do Estado. Diferente, na reversão não, na reversão eu deixo o cargo, mas eu me aposentei, estou recebendo meus proventos. Na recondução eu deixei o cargo para ir para outro. Então, na readaptação eu deixei um cargo para ir para outro. Na reintegração, gente, é o único caso em que o cara saiu da administração, ele foi posto para fora da administração, perdeu o vínculo com a administração e depois ele retorna. Então veja, concorda comigo que todas essas palavras que tem R, aquela que dá a ideia de que você saiu e depois volta é reintegração? Veja, o cara estava fora, agora ele foi reintegrado. Ele não estava mais integrado na equipe, compreende? Ele não estava mais integrado na administração, ele estava na rua. E agora ele foi reintegrado, ele retornou, compreende? Retorna. Ele retornou. Então, quando esse camarada, quando ele retorna para o Estado, quando ele retorna para a administração pública, aí nós temos o caso de reintegração. Ele não tinha mais vínculo nenhum com a administração, mas ele retornou e agora ele foi reintegrado porque a demissão foi ilegal. Tranquilo, beleza? Eu já tenho macete para readaptação, para reintegração. Vamos falar da reversão. Gente, a reversão é simples. A reversão é o retorno do aposentado. Retorno do aposentado. Aí você vai lembrar o seguinte, ó. Desses 4 que tem R aqui, ó. Dos 4 que tem R, a reversão é o único que tem letra V. Nenhum outro tem letra V. A reversão é o único que tem letra V. E o V você vai lembrar, lembra do velhinho da velhinha, gente. O V de velho, V de velha. Então, viu na prova reversão, é a única que começa com R que tem no meio um V. Viu na prova reversão, opa! O V de velho, V de velha, lembra de quê? Do aposentado. Então, reversão do velho, da velha, do aposentado. Então, reversão é o retorno do aposentado para exercício do cargo. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha! Então, já demos macete para readaptação, reversão, reintegração. Recondução não tem, mas aí a recondução é o que sobra, né? Olha, se é um caso que não é readaptação, não é um caso de limitação, não é um caso de V de velho, da aposentadoria, não é um caso de reintegração do cara que saiu e voltou, sobra a recondução, que é justamente quando ele não passa no estágio probatório de outro cargo e quando ele estava em um outro cargo e o anterior ocupante foi reintegrado. Maravilha? Ok, então nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um cara que se aposentou. Aposentado, V de velho, V de velha, reversão. Então, consoante a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da União, o retorno de Marcelo à atividade por meio de provimento de cargo público derivado por reingresso, e aqui ele determina, ó, cargo público derivado por reingresso. Então, já fundindo aqui, ó, cargo público derivado por reingresso. Nós temos só 4, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Então, cara que se aposentou e está retornando, qual é a forma de provimento? Reversão. Aposentadoria, o Vzinho de velho, reversão, letra V. Reversão que se fará no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Como assim, professor? Ora, suponhamos, esse cargo do cara que foi demitido. O cara foi demitido, suponhamos que esse cargo dele foi transformado em outro. Era um cargo de técnico, foi transformado em assistente. Esse cara vai acontecer o que com ele? Ele vai ser reintegrado da mesma forma, porque a lei diz, ó,
A reintegração ele se faz no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. E se esse cargo tiver provido, professor, foi o exemplo que a gente conversou, encontrando-se provido o cargo, Marcelo exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então ele é revertido para o mesmo cargo ou cargo resultante de sua transformação. Mas se aquele cargo que ele ocupava está ocupado, ele vai atuar como excedente. Aqui é diferente da reintegração, tá? Mas nos próximos blocos eu explico para você como é essa história de atuar como excedente. Beleza? Não vai ser reintegração, não vai ser recondução, não vai ser readaptação. Vamos para a questão 5 da aula de hoje. A questão 5 diz assim, pessoal. Ele vai trazer alternativas para a gente marcar qual é a forma de provimento que ele traz o conceito. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação. Já sei o que é, hein, gente? Cargo compatível com a sua nova limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Veja, qual é a forma de provimento do cara que sofreu uma limitação funcional? O cara que está limitado precisa de adaptações. Logo, letra B, readaptação gabarito. É a readaptação, que é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua nova limitação. Tranquilo, gente? Beleza? Pessoal, vamos encerrando por aqui o nosso bloco. Ainda tem vários outros blocos para a gente conversar na aula de hoje, tá? Mas eu já quero te agradecer pela sua participação. E aí, você, meu amigo, minha amiga do Serviço Social para Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um bloco. Vamos lá, pessoal. O bloco que trata da nossa primeira aula da Lei 8.112. Vamos falar aqui sobre nomeação. Vamos iniciar esse bloco falando da nomeação. Gente, o artigo 9º, ele traz aqui, ó, que a nomeação parcial em caráter efetivo e em caráter de comissão, e em comissão. Tá? Então vejam que existem dois tipos de cargos públicos, o efetivo e em comissão. E a nomeação se faz para qualquer um deles, ok. Mas ele diz assim, ó, o efetivo é quando se trata de cargo isolado, de provimento efetivo, ou cargo de carreira. Até falei para você isso, né? O cargo efetivo pode ser um isolado, aquele que você entra naquela posição e não tem uma progressão, não tem uma promoção. E o cargo de provimento efetivo de carreira. Cargo de carreira é aquele cargo que tu vai, ó, sendo promovido e progredindo. Beleza. Mas nós também temos, pessoas, cargos em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vale. Cargo em comissão, professor, o cargo em comissão, gente, é o seguinte, aquele cargo em comissão é aquele cargo que você vai exercer uma função de direção, chefia e assessoramento. São os cargos de confiança, tá? São os cargos de confiança. E esses cargos em comissão, pessoal, como é para função de direção, chefia e assessoramento, são cargos que são de livre nomeação. Ou seja, não precisam de concurso. Você não precisa fazer concurso público para esse tipo de cargo, tá? Vou até ver uma tabelinha com você já que vai explicar direitinho sobre isso.
Então, o cargo de direção, chefia, assessoramento é um cargo de confiança. Eu vou convidar aquele amigo, aquele colega, aquela pessoa que eu confio para exercer o cargo de direção, chefia e assessoramento. O cargo efetivo, pessoal, a doutrina diz que é um cargo técnico. Por que é um cargo técnico? Porque não é um cargo que terá a responsabilidade de chefia, compreende? Não, é um cargo técnico. Esse é o cargo efetivo. Ok. Que precisa de concurso. A gente vai falar já já. Gente, o parágrafo único, tratando sobre o cargo em comissão, ele diz que o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Gente, isso aqui é muitíssimo importante. Por quê, professor? Vejam só. O cara está em um cargo aqui, ó. Um cargo em comissão. Está em um cargo em comissão. Aí, de repente, surge um cargo em comissão vago. O chefe, a autoridade, pode determinar que de modo interino, de modo temporário, esse sujeito ocupe esse cargo que ele já ocupa e interinamente ocupa esse outro também. Ele vai ocupar 2 cargos em comissão. 2 cargos de confiança de maneira temporária, sem prejuízo do que ele ocupa atualmente. Então ele vai ter que fazer as atribuições do cargo que ele ocupa e do outro cargo também. Acontece muito, gente, de maneira interina, em cargos de secretariado, cargos de secretário, por exemplo. A secretária de Educação do Estado, ela foi exonerada. Então, a secretária de Administração vai, durante alguns dias, ela vai acumular a pasta de Administração e Educação. Ela vai ter um exercício interino, compreende? Então, ela vai acumular Administração e Educação. Quando o prefeito nomear outra pessoa para ocupar o cargo de secretário da Educação, aí o secretário de Administração volta a ser apenas secretária de Administração. Certo? Beleza? Então, o servidor ocupante de cargo de comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Hipótese, pessoal, em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, ele vai escolher se vai receber uma remuneração do cargo que ele já ocupava antes ou a remuneração do cargo que ele vai estar ocupando de modo interino. Nesse exemplo que eu falei, nem faz muita diferença porque são cargos de secretário, geralmente de remunerações equivalentes. Mas acontece também, gente, em cargos de hierarquia diferente. Por exemplo, eu tenho um cargo que é um cargo de gerente. Aí a secretária do meu órgão, a secretária foi exonerada. Aí a autoridade, o prefeito determina que eu ocupo interinamente aquele cargo de secretário, até nomear outro. Aí nesse caso, para mim faz mais sentido escolher pela remuneração interina, né, daquele cargo mais alto. Então isso vai de cada caso. O que importa você saber é que ele vai escolher pela remuneração de um ou de outro. Tranquilo, beleza? Maravilha. Gente, seguinte, a nomeação, como a gente acabou de falar aqui, ela vai ser para cargo efetivo ou em comissão. Cargo efetivo ou em comissão. Quando for para cargo efetivo, gente, veja, é um cargo de natureza técnica, não é um cargo de confiança. Logo, é necessário que haja prévia aprovação em concurso público. Tem que passar concurso para cargo efetivo.
Gente, isso aqui é sempre, tá? Todo cargo efetivo só é ocupado após concurso público. Tudo bem? Você não tem como ocupar um cargo efetivo sem concurso. Beleza. E tem estabilidade, você chega até a estabilidade. A gente vai falar já já sobre estabilidade. E a estabilidade é uma garantia do cargo efetivo, que se dá após 3 anos de efetivo exercício e após a aprovação na avaliação de desempenho. Então perceba, a estabilidade é uma garantia constitucional que é dada ao cargo efetivo. Ele, para entrar no trabalho, né? Tem que estudar, fazer concurso. E para sair da trabalho também. Para sair, ele não pode ser demitido de toda forma, exonerado por qualquer motivo, não. Tem que ter uma motivação e tem que ter previsão legal, tem que ter processo administrativo disciplinar, ele tem que ter direito a contraditório e ampla defesa, entende? Tem uma burocracia grande aí para sair. E a nomeação para o cargo em comissão, pessoal, a nomeação para o cargo em comissão é uma nomeação que é de livre nomeação, ou seja, você pode nomear quem quiser. Para o cargo em comissão, gente, eu nomeio quem eu quiser, tá? E aí, se é de livre nomeação, também é de livre exoneração. Eu nomeio o que eu quiser, sem precisar de concurso, e eu coloco para fora a hora que eu quiser. Para colocar para fora não há nenhum tipo de restrição. Livre exoneração. Nem preciso dizer, nem preciso fundamentar. Eu nem preciso dizer para você, olha, eu estou colocando você para fora, eu estou lhe exonerando por esse motivo. Não. Simplesmente exonero, porque quer. Tudo bem? Beleza? Maravilha, pessoal. Simbora. Vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco sobre concurso público. Importantíssimo esse tema, tá, gente? Concurso. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Vejam. O concurso público presente nos artigos 11 e 12 da lei. A lei fala que esse concurso, acompanha comigo, ele é um concurso de provas ou de provas e títulos. Vamos analisar isso daqui. O concurso, ou ele é apenas uma prova escrita, tá, gente? Prova escrita em que a administração vai avaliar a capacidade daquela pessoa. Essa prova escrita pode ser composta por questões objetivas, subjetivas, mas é uma prova escrita. Ou ele tem um pouco a mais. Ele vai ter provas e títulos. Provas e títulos é aquele concurso em que tem a fase das provas objetivas ou subjetivas. E depois dessa fase tem prova de título, em que eu vou lá apresentar uma titulação. Então, por exemplo, eu vou concorrer para um cargo de assistente social. Chegando lá, eu tenho aí uma pós-graduação, uma especialização, uma pós-graduação lato sensu. Aí o edital disse que eu tenho uma pontuação por ter essa pós-graduação. Eu tenho um mestrado, tenho uma pontuação pelo mestrado. Doutorado, experiência profissional na área, publicação de artigo científico, participação em eventos, congressos, seminários. Então veja que essa é a prova de títulos, tá, gente? Agora cuidado. A Constituição e a lei determinam que o concurso deve ter prova, ou é só prova, ou é prova mais títulos, tá? A prova é essencial. Não existe concurso público, meu amigo, minha amiga, assistente social. Não existe concurso público sem provas. Não existe concurso público apenas de títulos, não. O título pode ser acrescido com o concurso, com a prova, mas a prova tem que ter. Ou é só prova, ou é prova mais títulos, tá? Fica a ressalva, pessoal,
se você estudou LDB aqui com a gente no Serviço Social para Concursos, você viu que lá na LDB ele diz que o professor, necessariamente a prova de concurso para professor, segundo a LDB, tem que ser de provas e títulos, tá? Se for prova de concurso para professor, não pode ser apenas provas. Necessariamente tem que ser provas e títulos. Combinado? Beleza? Maravilha. Veja só. Esse concurso público, a lei diz que pode ser realizado em 2 etapas. Por exemplo, pode fazer a prova objetiva em um dia, prova subjetiva em outro dia. Pode, não tem problema. Pode ser realizado em quantas etapas bem entender. Pode ser realizado quantas se achar necessário dividir, tá? Pessoal, cuidado, tá? A lei fala, gente, que a inscrição do concurso público é condicionada ao pagamento de uma taxa de inscrição. Só que ela não é sempre que vai ter o pagamento de taxa de inscrição. A lei diz assim, ó, é condicionada ao pagamento de uma taxa de inscrição desde que a taxa seja necessária ao custeio do procedimento, ao custeio do concurso. Então, se a administração fundamentar na abertura do concurso que vai cobrar essa taxa de inscrição porque é necessária para pagar o procedimento do concurso público, pode cobrar. Então você, para fazer o concurso, tem que pagar a taxa. Porém, ainda tem outro caso, tá, gente? Ainda tem a situação de você conseguir isenção. A lei diz assim, olha, salvo os casos de isenção legal. Existem leis, pessoal, que tratam situações em que você é isento de pagar taxa de inscrição no concurso. Por exemplo, se você é de baixa renda e você tem cadastro no CadÚnico do governo federal, existem estados que trazem, por exemplo, doador de sangue, doador de medula óssea. Então existem situações específicas previstas em lei que o cara não precisa pagar taxa de inscrição. Tudo bem? Beleza? A validade do concurso é de até 2 anos. Que é validade? E aqui tem que prestar bem atenção, tá, pessoal? Prazo de validade do concurso de até 2 anos. Tem muita gente que não sabe nem para que serve o prazo de validade do concurso. Não sabe nem, tem noção qual é a finalidade disso. Gente, a ideia é o seguinte. A ideia... Nossa, tá terrível minhas tentativas de fazer uma linha aqui, ó. Uma pior que a outra. Vou fazer assim que não tem erro. Pronto. Não tem erro. A ideia é a seguinte, pessoal. Veja só. A administração pública lançou um edital de licitação. Aí eu tenho um edital, provas, todas as etapas do concurso. Tudo aqui. Chega um momento em que o resultado é homologado. Eu tenho a publicação do resultado, depois eu tenho a homologação do resultado. Homologação do resultado do concurso. Ok? Aí preste atenção, gente. A partir do momento em que esse concurso ele tem um resultado homologado, a partir desse momento, começa a contar o prazo de validade do concurso. A partir desse momento, começa a contar o prazo de validade do concurso. Suponhamos, o prazo é 2 anos. Beleza, o que é que isso significa? Isso significa, gente, que a autoridade administrativa ela tem 2 anos para convocar os aprovados. Ela não precisa... Cuidado, tá, gente? Cuidado, não seja tão emocionado nem emocionado.
saiu o resultado do concurso, vou pedir demissão do trabalho, você vai fazer uma viagem para as Ilhas Maldivas para comemorar. Calma, respira, respirou? Vamos lá, preste atenção. Passou no concurso, se tu passar dentro das vagas, tu tem a garantia de ser nomeado ou nomeada, mas tu não vai ser nomeado naquele momento. A autoridade não tem obrigação de nomear, gente, a partir do momento da homologação. Não tem obrigação de nomear assim que o concurso é homologado, não. Quando o concurso é homologado, a partir dali começa um prazo de validade do concurso. E durante o prazo de validade, ele pode te nomear a qualquer momento. Qualquer momento. Então, se o prazo é de 2 anos, ele tem 2 anos para nomear os aprovados. Não pode ser depois, não pode extrapolar o prazo. Mas dentro desse prazo, ele nomeia conforme for mais conveniente e oportuno. Existem algumas exceções jurisprudenciais, por exemplo, se eu está dentro do prazo de validade, mas eu consigo provar que tem um comissionado lá, um cargo em comissão, exercendo a mesma função que eu deveria estar exercendo, eu como aprovado do concurso. Aí eu entro com ação para exigir a nomeação imediata. Enfim, tem as exceções que a jurisprudência dos tribunais superiores vem admitindo nos últimos tempos, tá, pessoal? Mas a ideia é essa, a prazo de validade é para isso. Show de bola, pessoal. Veja, quando o edital é publicado, a administração vai determinar o prazo de validade do concurso, que é de até 2 anos. Se a administração quiser, ela pode colocar 2 anos. Pode colocar mais de 2 anos, professor? Não. Mas pode ser menos. Pode ser 1 ano, 1 ano e meio. Pode ser 6 meses, 3 meses. Ela determina o prazo de validade. Combinado? Beleza? Essa é a ideia. Ok. Esse prazo, ele é determinado em edital, pode ser de até 2 anos, e ele é prorrogável uma única vez por igual período. O que é que significa isso? Gente, suponhamos, a autoridade estabeleceu um prazo de 2 anos no edital do concurso. Quando ela estabelece esse prazo de 2 anos, estabeleceu o prazo? Estabeleceu. Beleza, o que é que ela vai fazer? Estabeleceu o prazo de 2 anos. Passados 2 anos, no finalzinho do prazo, ela pode, se ela quiser, se ela entender conveniente ou oportuno, ela pode prorrogar o prazo. O primeiro prazo foi 2 anos. Chegou no final, ela quer prorrogar. Pode. Por quanto tempo? Ora, se o primeiro prazo foi 2 anos, na prorrogação, necessariamente, também vai ser 2 anos. Entende? Professor, quer dizer que a prorrogação vai ser sempre 2 anos? Não. É o mesmo prazo do primeiro. Por exemplo, se ela determinou inicialmente que esse prazo aqui seria de 1 ano inicialmente, no final do prazo, se ela quiser prorrogar, ela pode prorrogar por mais 1 ano. Se ela determinou inicialmente no edital que o prazo era de 6 meses, no final dos 6 meses, se ela quiser, ela pode prorrogar por mais 6 meses. Tá? Então, sempre por igual período, se ela quiser, é discricionário, tá? E essa prorrogação só acontece uma vez. Ela não pode prorrogar 2 anos, depois mais 2, não. Terminou o prazo inicial de 2 anos? Terminou. Quer prorrogar uma vez? Quero. Aí vai ser mais 2 anos e acabou. Foi 1 ano? Foi. Terminou o ano. Quer prorrogar por mais 1 ano? Quer. Prorrogou por mais 1 ano, acabou. Não tem outras não. Tudo bem? Beleza? Maravilha. O edital do concurso, meu amigo e minha amiga, ele vai trazer as principais normas desse concurso, as regras do concurso. Então, o edital do concurso, gente, ele vai trazer os cargos, as vagas, a remuneração,
o prazo de inscrição, a taxa de inscrição, o conteúdo programado, o procedimento para fazer a prova, todos os requisitos. O edital tem dezenas de páginas. Todos os requisitos, tudo bonitinho, tem que estar no edital. E esse edital vai ser publicado no Diário Oficial. No caso aqui, como estamos falando da Lei 8.112, vai ser Diário Oficial da União, tá? E também em jornal de grande circulação, nos dois. Aquele que determina Diário Oficial da União e jornal de grande circulação. Tranquilo, gente? Beleza? Deu para entender até então? Maravilha. Vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. Gente, olha só. Falar um pouquinho sobre concurso. Continuar, na verdade, falando sobre concurso público. O que eu quero falar com você, gente, o que eu quero falar com você agora é uma regra que tem aqui no parágrafo 2º do artigo 12. Gente, o parágrafo 2º do artigo 12, ele traz uma regra importantíssima, porque ele diz assim, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. O que significa isso, professor? Vamos lá. Candidato aprovado em concurso anterior. Seguinte, pessoal. Suponhamos que eu tenho um concurso aqui, vou colocar datas bem antigas, só para você entender, tá? Suponhamos que eu tenho aqui um concurso, vou colocar assim, ó, concurso 1. Esse concurso 1 foi um concurso para um cargo aí de Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo. Aí eu tenho aqui concurso 1, beleza. Esse concurso 1, ele tem prazo de validade de 2020, aí vai indo, 2020, até, teve prorrogação, etc e tal. Colocar 2022, prazo final do concurso. Foi de 2020 a 2022. 2020 a 2022. Pronto. Foi o prazo do concurso. Certo? Beleza. O que a administração pública faz? Ela faz o seguinte, olha. Nesse concurso 1, suponhamos que nós tivemos aqui... Já lá, tá terminando aqui agora, chega uma parte 100 aprovados. Da novela. Assistia a novela? Tinha uma menor 100 parte. aprovados. Tá? 100 aprovados, beleza. Chegamos. Começou a novela das 9, passou a 2000, cena. Daqui a pouco nós tivemos uma parte da novela. E 21. Tá terminando aqui. Chegamos no ano de 2021. Lá em 2021, nós temos, pessoal, desses 100 aprovados, quando eu falo aprovados e classificados dentro do número de vagas, tá? Quando eu tenho aqui os 100 aprovados, destes 100, ela chamou 80. 80 foram convocados. Vou colocar de vermelho aqui para entender que é o concurso anterior. Em 2021, 80 haviam sido convocados, nomeados. Tá certo? Então vamos lá. No concurso público 1, para um determinado TRT, nós tivemos o prazo de validade de 2020 a 2022. Nós tivemos 100 aprovados no concurso. Lá em 2021, ainda dentro do prazo de validade do concurso 1, ela tinha nomeado 80. Tá? Então ainda tinham 20 a ser nomeados. Aí em 2021, ela escolhe abrir outro concurso para o mesmo cargo. Ela quer abrir outro concurso para o mesmo cargo.
Então aqui, ó, em 2021, ela lança o edital do novo concurso. Pergunto, essa situação pode acontecer? Não. Por que não, professor? Porque, veja, eu tenho um concurso anterior, esse de vermelho aqui, ó. Eu tenho um concurso anterior que o prazo de validade ainda não foi expirado, ainda não acabou, ainda está em vigência. E deste concurso anterior, ainda tem candidatos aprovados que não foram nomeados. Vejam, foram 100 aprovados, mas só foram nomeados 80. Então tem 20 ali para ser nomeado ainda. Então a lei diz assim, olha, em vez de tu abrir um novo concurso, nomeia esses que estão aprovados no concurso anterior. Tu quer abrir um novo concurso para quê? Só para arrecadar dinheiro? Olha, não tem nenhuma, pode não. Então o que é que ela faz? Não pode. Só pode abrir um novo concurso nessa situação aqui em 2 casos. Quando é que ela pode abrir um novo concurso? Olha, primeiro, ela até pode abrir aqui em 2021, mas ela tem que ter convocado todos os aprovados do concurso anterior. Então, suponhamos, aqui em 2021, o prazo de validade ainda está vigente do concurso anterior, mas ela já chamou a lista toda. Dos 100 aprovados, ela chamou os 100. Não tem mais ninguém para ela convocar. Aí ela pode lançar um novo, não tem problema. Isso acontece muito nas universidades. Eu falo aqui conhecimento de causa aqui na UFPB. Aqui na Paraíba, acontece muito isso. Por exemplo, tem o prazo de validade do concurso ainda está vigente, mas aí a universidade lança outro concurso. Por quê? Porque mesmo o prazo anterior vigente, ela já chamou todo mundo da lista. Já chamou todo mundo que estava dentro das vagas, todo mundo que foi aprovado fora das vagas também, que tinha passado no corte, chamou todo mundo. Não tem mais quem chamar. Precisa de gente, precisa. Então faz outro concurso. Tranquilo, beleza? Então, acontece muito isso daqui. Agora, se ela não tiver convocado ainda aqui em 2021 os 100 aprovados, aí paciência, vai ter que esperar o prazo de validade do concurso anterior expirar para fazer um novo concurso. Tranquilo, gente? Beleza? Então essa é a lógica. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Maravilha, pessoal. Vejam só. Algumas posições jurisprudenciais a respeito do tema de concurso, tá? A súmula 15 do STF diz assim, ó, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Vamos lá. Eu já vou pegar com essa posição do STJ, para a gente facilitar na súmula 15 aqui do STF. Essa posição é do STJ, mas também é do Supremo, tá? O STF também tem essa posição. Candidato aprovado e classificado dentro das vagas previstas no edital tem direito líquido e certa à nomeação. Se o edital traz 10 vagas e você está dentro das 10 vagas, amigo, um abraço. Tu já passou. Tá tudo certo contigo. Tu vai ser nomeado. Tu tem que ser nomeado. Chegar no final do prazo, tu não for nomeado, entra com mandado de segurança que é certo. Tá? Vejam só, gente. Então, se o candidato está aprovado dentro do número de vagas, tem direito líquido e certa nomeação. Por exemplo, gente, suponhamos que são 10 vagas. São 10 vagas. Então, tem 1, 2, 3. Tu ficou na posição 11º. E tem um camarada que ficou na posição 12º. Suponhamos que dentro do prazo de validade, a administração chamou os 10 que estavam dentro das vagas. Tu ficou aprovado ali, mas tu estava aprovado não classificado, ou seja, tu estava aprovado, mas já estava dentro das vagas. Tu estava aprovado por quê? Porque tu passou da nota de corte, tu
estava no cadastro de reserva, e quem fica em cadastro de reserva, pessoal, ou seja, além das vagas, tem expectativa de direito, mas não tem direito líquido e certo à nomeação, tá? Então tu tá cadastro de reserva, tá de boa, sabe que tu pode ser chamado ou não, beleza. Mas aí a administração chamou o 12º lugar. Aí tu falou, opa, aqui não, hein? Se chamou o 12º, necessariamente tem que chamar o 11º, amigo. Necessariamente tem que chamar o 11º. Ou até uma situação que tu passou dentro das vagas. Suponhamos, eram 12 vagas. A administração chamou 10. Ela vai ter que chamar dentro do prazo. Mas aí, dentro do prazo, em vez de ela ter convocado, convocou o 12º. Ela vai te convocar depois, mas tu fala, opa, calma, ela tem a obrigação de respeitar a ordem de classificação. Então ela tem que chamar necessariamente primeiro o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Ah, mas dentro do prazo de validade ela vai chamar todo mundo, não importa. Ela tem que chamar todo mundo e na ordem de classificação. Tá bom? Beleza? Eu até brinco com os alunos, ó. Estuda para passar no concurso. Agora, se você for fazer um concurso de prefeitura, por exemplo, concursos bons de prefeitura, tem muito concurso bom de prefeitura. Excelentes concursos de prefeitura. Se você fizer um concurso de prefeitura, você estuda para passar no concurso dentro das vagas. Mas se não der para passar dentro das vagas, estuda para pelo menos passar na frente do filho do prefeito. Porque aí o prefeito nomeia o filho dele e obrigatoriamente vai te nomear também. Tá certo? Então é isso, tá, gente? Brincadeiras à parte. Tem que nomear todos na ordem de classificação. Se essa ordem de classificação for preterida, aí você tem direito a ser chamado, tá bom? Beleza? Ok, súmula 16 do STF. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Direito básico, né, gente? Inclusive, eu vou te mostrar esses passos aqui. A posse é o momento logo após a nomeação. Então, quando o cara é nomeado, ele tem direito à posse, sim, tá? Automaticamente vai para a posse. Vai para a posse dentro do prazo legal. É nomeado, tem direito a tomar posse. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas passa a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, tem direito à nomeação. Professor, não entendi. Vou te explicar. Vamos lá. Suponhamos, nesse nosso exemplo aqui, ó, são 10 vagas. São 10 vagas, tá? Tu passou em 11º. Que pena, beleza. Porém, gente, vejam só. Dentro do prazo de validade do concurso, isso é importante, dentro do prazo de validade do concurso, um candidato que estava dentro das vagas desistiu. Então, por exemplo, se o prazo é 2 anos, dentro de 2 anos, o cara que está aprovado ali, ele simplesmente desistiu de fazer, de tomar posse, dentro do prazo. Ele assina lá um termo de desistência, ou então simplesmente a administração nomeia ele não toma posse no prazo legal, a nomeação se torna sem efeito. O que é que vai acontecer, professor? Opa, eram 10 vagas, mas se um deles desistiu dentro do prazo de validade do concurso, automaticamente essa lista, ó, ela sai de 10 e passa a ser de 11. Por quê? Porque um de dentro desistiu. Então essa vaga se estende para o candidato imediatamente à frente. Ficou claro isso, gente? Beleza? Então a vaga ela se estende se o cara dentro das vagas ele desiste dentro do prazo de validade. Maravilha, pessoal! Maravilha. Esses são
as regras atinentes ao concurso público, tá? Estamos falando sobre nomeação, sobre concurso. Vamos encerrando por aqui o nosso bloco, tá? A aula não, a aula vai continuar ainda, mas o bloco de hoje a gente encerra por aqui. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre formas de provimento. Beleza? Valeu demais, forte abraço e eu te aguardo no próximo bloco.